Boa noite a todos. Boa noite. Gente, até a Fê tá aqui, olha que joia. Nem sabia, hein? É muito bom estar aqui, é muito gostoso, porque aqui também é a minha casa. Hoje à tarde eu falei, né, da alegria que eu tenho de ter o Marcelo como amigo. E eu não faço isso para que ele seja exaltado ou para que ele apareça. Eu falo isso porque realmente ele é muito importante para mim, uma pessoa que sempre tem acrescentado muito. E a gente precisa ter bons amigos, né? Todos nós precisamos ter pessoas que façam a diferença na nossa vida, né? Quando nós buscamos pessoas sempre com... Obrigado, Marcelo. Quando a gente busca pessoas que têm uma maturidade ou uma santidade menor do que a sua, a tendência é você baixar. Mas quando você consegue buscar pessoas que têm um perfil melhor que o seu, então com certeza você vai sempre crescer um pouco mais, tá? E o propósito de eu estar aqui é que o meu amigo me convidou, e eu já tinha falado acho que um não para ele algum tempo atrás. Falei, não posso não ir dessa vez, né? Agora quando ele me convidar eu preciso estar disponível, né? E nessa noite o que Deus colocou no meu coração para a gente conversar: como é que a gente pode encontrar Deus nas pessoas? Como é que nós podemos desenvolver relacionamentos que sejam tão bons quanto esse que eu descrevi para vocês, aonde você recebe de Deus através de alguém? E o que eu aprendi é que a soma das nossas atitudes determinará a qualidade de relacionamento que a gente tem um com o outro. Então vou repetir para você: na medida em que você tem boas atitudes, bons comportamentos, na medida em que você tem um posicionamento adequado, a qualidade do seu relacionamento melhora cada vez mais. Isso no casamento, isso numa amizade, na igreja, na empresa, talvez com chefe e subordinado, ou seja, em qualquer tipo de atitude. E nessa noite em especial, para a gente falar de atitudes, eu quero falar sobre 3 coisas que são muito importantes nessas atitudes. Eu quero falar sobre amor, eu quero falar sobre perdão e eu quero falar sobre arrependimento. Todos nós vamos errar, todos nós vamos. Nós precisamos cada dia mais aprender com o Senhor, cada dia mais aprender com a palavra de Deus, como ter as atitudes certas quando nós erramos. Tem muita gente que me pergunta, fala assim: quantas horas por dia você ora? Quanto da Bíblia você lê? Quanto você se dedica ao estudo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, de todo o coração: Deus prefere aqueles que colocam 1 grama de obediência do que 1 tonelada de sacrifício. Deus não espera sacrifício de ninguém, Deus espera obediência. Então, se você pega um versículo e coloca em prática na tua vida, isso é muitas vezes melhor do que as muitas horas de jejum que você pode oferecer ao Senhor. Ele quer 1 grama de obediência, e Ele prefere 1 grama do que 1 tonelada de sacrifício que você possa fazer para Ele. Vamos abrir em Mateus. Eu sempre gosto de deixar um versículo central para a gente ir conversando. Mateus capítulo 22, versículo 33. Vai falar sobre o grande mandamento. Perguntaram para Jesus uma vez: Jesus, qual é o grande mandamento? Está lá, Mateus 22, 36. E Jesus respondeu, vamos falar todos juntos, que esse todo mundo sabe, né? Amarás. Vamos lá, gente. Vocês não jantaram? O que aconteceu com essa voz? Amarás o Senhor de todo o teu, com toda a sua e com todo o seu. E este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este, que é: amarás o teu como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu queria meditar um pouquinho sobre o espírito central desses mandamentos. Se para entrar no céu nós tivéssemos que decorar os 10 mandamentos, quem sabe de cor? Levanta a mão.
Levanta e já sai falando os 10 mandamentos, vai, só para te ajudar. Você sabe os 10 mandamentos ou não? Sim, por favor. Vamos até o 8º, pelo menos. A gente acha que sabe, né? Mas a verdade é que, quando a gente fala de decorar os 10 mandamentos, às vezes é meio penoso para nós, é meio difícil. Mas Jesus querendo simplificar os 10 mandamentos, Jesus querendo trazer para você o espírito da lei, o entendimento central. Então ele usou o grande mandamento. Qual é o centro do grande mandamento? Qual é a palavra-chave do grande mandamento? O quê? Amar. Porque não é só a Deus, é amar a Deus, mas amar também quem? O próximo. Então amar é a palavra central. Amar é a coisa mais importante do grande mandamento. Amar é a síntese dos 10 mandamentos. Porque os 3 primeiros dos 10 mandamentos são dirigidos a amar a Deus. Um mandamento é para você guardar o sábado e se respeitar, então é amar a você mesmo. E todos os demais 6 mandamentos são para o próximo. E eu pergunto para você, aonde nós devemos colocar mais esforço? Para amar a Deus, para amar a nós mesmos ou para amar o próximo? O que vocês acham? Olhando pela quantidade, vai, dos 10 mandamentos. O próximo, né? 6 mandamentos estão dirigidos ao próximo. Honra o teu pai, não cobice, não mate, né? Tem todas aquelas orientações, não roube, para que você possa demonstrar amor ao próximo. Mas o que me preocupa, quando eu venho, por exemplo, num workshop como esse, e eu descubro que vocês sabem que o amor é o centro, o espírito desse mandamento é, o que é amar? O que é amar? Tem alguém aqui que ama ou não? Tem alguém que ama? Casais, balancem as mãos assim, aqueles casais, isso, assim, eu amo. Vocês que amam, demonstram amor de que forma? O que é amar? Cuidar, que mais? Nossa, eu achei que tivesse um monte de gente que ama aqui. Como que é? Estar junto é amar, que mais? Respeitar, que mais? Querer o bem, que mais? Nossa, só eles sabem amar? Ninguém sabe amar? Ensinar, é isso? Ensinar. Suportar, a Paula disse. O que é amar? Olha que pergunta fácil. Deus vem até você e fala, filho, você me ama, e você automaticamente diz, sim, eu te amo. Alguém pergunta para você, sua mãe, seu pai, diz, você me ama, e você diz, sim, eu te amo. E quando vem um pregador e pergunta para vocês o que é amar, você trava. O que é amar? O que é amar? Nós não vamos adiante sem definir o que é amar. O que é amar? A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus de... Ele é o próprio amor. Ele é a própria natureza do amor. E diz que esse Deus de amor, amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. O que Ele deu? Ele deu o que nós precisávamos. Quando alguém te perguntar o que é amar, anota aí. Amar é a minha definição. Amar é dar o que o outro precisa. Quando você está junto e o outro precisa que você esteja junto, você está demonstrando amor. Quando você se importa e o outro precisa alguém que se importe, então você está amando. Quando alguém precisa aprender alguma coisa, como foi dito, e você ensina, então você demonstra amor. A manifestação do amor exige observação. A manifestação do amor exige esforço da sua parte, exige abnegação. Nós não podemos amar dando qualquer coisa, não podemos amar dando o que o outro quer. É muito comum, quando eu aconselho casais,
O marido fala assim: eu não sei porque minha esposa ficou chateada comigo, comprei 2 ingressos do Timão, levei ela lá, no meio da torcida, e ela fez um bico desse tamanho, não entendo. Final de campeonato, irmão, não sei mais o que eu faço para agradar essa mulher. Não é assim que agrada uma mulher, né? A gente agrada uma mulher olhando para ela, entendendo as necessidades dela, e sabendo que ela não é igual a você. Então, quando a gente fala de amor, nós precisamos entender que o amor não é para criança, amor não é para os fracos, amor não são para os preguiçosos, o amor não é um acidente que a gente comete com as pessoas. O amor deve ser intencional, deve ser racional, deve ter preço, deve custar. Quando nós lemos em 1 Coríntios, né, que é o livro da Bíblia que mais fala de amor, né? As meninas suspiram quando a gente lê 1 Coríntios, né? Por que será? Elas começam a ler e falam: puxa, eu queria alguém assim, né? E a gente começa a ler 1 Coríntios 13:4, diz assim: o amor é sofredor, o amor é bom, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria e nem se ensoberbece, não se porta de maneira inconveniente, não busca os seus próprios interesses e não se irrita, e também não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E ele encerra dizendo: o amor jamais, o amor pode esfriar, mas o amor jamais acaba. De novo, né? Quando eu aconselho casais, a pessoa diz: eu não amo mais. Mentira, mentira. Às vezes você deixou de olhar para a pessoa, deixou de cuidar da pessoa, deixou de dar atenção para o outro, e aí o amor esfria. Mas o amor vem de Deus, e Deus não acabou, é impossível que o amor acabe. Enquanto houver o Espírito Santo sobre nós, vai existir amor, vai ter esperança da gente poder demonstrar amor. E eu disse que o amor não é para meninos, por causa do versículo 11, quem tiver com a Bíblia aberta, 1 Coríntios 13:11, diz assim: quando eu era eu falava como, mas desde que me tornei um homem, o que eu fiz? O amor não é para meninos, o amor não é para crianças. O amor, se tivesse uma escala de amor, se houvesse uma régua do amor, aonde 0 seria o valor mais baixo e 10 o valor mais alto, nós estaríamos no 0 com os egoístas, os individualistas, aquelas pessoas que não pensam em mais ninguém, aquelas pessoas que não se importam com os outros, os infantis, sabe, do tipo: minha casa, minha mamãe, meu brinquedo. Eu ouço isso nos casais, né? Ai, meus direitos, meu carro, minhas coisas. Sinal de infantilidade. É possível, sim, pessoas infantis se casarem e não conseguirem demonstrar amor. Porque para amar, você tem que deixar o seu próprio interesse. Quando a gente fala que o amor é sofredor, eu sofro por quem? Pelo outro. Quando ele é paciente com quem? Com o outro. E aí nós vamos passando de momento em momento, sempre entendendo que eu só vou demonstrar amor se eu esquecer de mim mesmo e eu passar a observar o outro. Amém? Deu para entender isso? Quando é que a gente se apaixona por alguém? Quando alguém começa a cuidar da gente, quando alguém se importa com a gente. A gente se apaixona pelas nossas mães, porque elas deixam de comer para dar para nós, elas deixam de vestir para nos vestir. Se apaixonamos pelos nossos pais quando eles se esforçam, quando eles dão o melhor deles por nós. Nós nos apaixonamos pelos nossos amigos quando eles se esquecem deles mesmos para nos ajudar. Nós nos apaixonamos por Cristo quando nós éramos inimigos dele e ele se fez sacrifício por nós para nos religar com Deus, para restaurar esse relacionamento. Então, a próxima vez que alguém te perguntar o que é amar, não se esqueça que não dá para amar sendo egoísta, individualista,
Não dá para amar sem você entender que isso é intencional. Se você quer demonstrar amor, demonstre. Se você quer projetar no outro amor, você tem que esquecer de você e fixar nas necessidades dos outros. Eu quero perguntar a vocês, é possível amar os inimigos pensando dessa forma? Sim ou não? Porque lá no final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, Jesus nos desafia a amar os inimigos. E eu pergunto para você, como é que você vai amar os seus inimigos se você não consegue amar a sua família? Como é que você vai amar os seus inimigos se você não ama o seu pastor, o seu amigo, aquelas pessoas que você deveria naturalmente amar? A verdade sobre isso é que se nós não aprendermos a deixarmos as nossas prioridades para pensar no outro, nunca chegaremos no nível de amor capaz de amar quem nos fez o mal. Nunca chegaremos. Mas se você começa a praticar isso na sua casa, na sua família, nos relacionamentos que você tem aqui, perdoando as pessoas que você está aqui, se relacionando com elas em amor, então há esperança de um dia o seu coração ter o tamanho suficiente para poder perdoar os seus inimigos. Eu me lembro que o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus, e aí ele faz uma dicotomia de 3 áreas, né? Coração, mente e alma, né? E por que essa separação? Eu pergunto para vocês, como é que eu posso, se amar é dar o que o outro precisa, o que é que eu tenho, ou o que é que você tem para oferecer para Deus, que Ele já não seja dono? Qual é a única coisa que Deus espera que você devolva a Ele por amor, e que Ele não tem, mesmo sendo dono de todas as coisas? Alguém arrisca? Pode errar, não tem problema. Mas eu sei que você vai acertar. Aquele que me ama, o que diz em João, 1 João? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A única coisa que Deus não tem, sendo dono de todas as coisas, é o controle sobre a sua vontade. Você percebeu isso ou não? Deus deu para nós o livre-arbítrio. Nós somos diferentes dos animais, nós somos diferentes dos anjos, nós somos diferentes de toda a criação de Deus. E o que nos diferencia é que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher as nossas decisões, para escolher estar aqui ou não, escolher crer ou não, escolher amar ou não. E quando diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e alma, está incutido nessas 3 áreas, você devolver para Deus aquilo que é dele, que é o governo das nossas vidas. Quando ele diz que aquele que anda pelos caminhos do Senhor, acende lâmpada nos pés e luz para o caminhar, ele está dizendo que a palavra de Deus produz isso. Quando ele fala lá em Deuteronômio capítulo 28, filho meu, escolhe pois o caminho da bênção, é porque ele não pode escolher por você. Você é que tem que amar a Deus, escolhendo o caminho bom, escolhendo o caminho reto. Então tudo aquilo que a gente falou, tem muita gente que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas o próprio Jesus disse que a casa que é construída sobre a rocha, aquela que recebe o mesmo vento que destruiu a casa do lado, é aquela que é edificada sobre os princípios que nós praticamos. Não adianta você ouvir essa palavra e não pôr em prática. Não adianta você vir sentar, levantar as mãos, se você sai daqui e faz aquilo que você quer, sem considerar a vontade de Deus. Você ama Deus quando você esmurra o seu próprio corpo dizendo: é pecado, não vou fazer. É errado, não vou fazer. Eu preciso ensinar o meu eu, a minha voz interior, a obedecer ao Espírito Santo. A Bíblia está cheia de referências sobre isso. Eu vou citar uma delas só, que é trazer cativo o entendimento. Pega os teus pensamentos que ficam passeando em devaneios, os teus pensamentos que ficam desejando coisas que você não precisa e não deveria desejar, e diz para ele: volta para cá. Não
não vai querer isso. Você não tem liberdade para isso. Diga para você mesmo, não. Não para as coisas erradas. Não quando eu quero me preservar. Não quando eu quero ser orgulhoso. Não quando eu sou mentiroso. Não, não. E dessa forma você vai amar a Deus com o seu coração, entendimento e alma. Deus espera que você devolva a Ele essa liberdade que você tem. E eu sei que muitas vezes a nossa carne e o nosso espírito estão em guerra. Eu sei que muitas vezes você quer obedecer, mas você não consegue obedecer. Mas existe um processo de Deus para que você aprenda a obedecer. O processo de Deus tem a ver com a segunda parte do grande mandamento. Amarás o teu? Qual que é o segundo mandamento? Amarás o teu? Qual é a forma? Como a ti mesmo. Se eu pudesse cumprir apenas esse mandamento, eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que os outros façam para mim. Se eu pudesse cumprir só isso, eu teria todas as atitudes, todas, para poder ter um bom relacionamento com qualquer pessoa. Todas as atitudes. Se eu não desejasse o mal e fazendo o mal eu pudesse evitar tratar o outro como eu não gosto de ser tratado. Muitas vezes a gente acaba sendo compassivo quando eu erro. Quando você faz errado, você diz, não tive intenção, não queria ter feito isso. Mas quando os outros fazem isso com você, aí você vai para cima deles dizendo, você quis fazer isso, você fez pensando mal. A gente nunca usa a mesma medida para julgar quando alguém erra com a gente ou quando nós erramos com os outros. Por isso que o segundo grande mandamento tem a ver com perdão. Qual é a coisa que vai acontecer inevitavelmente na nossa vida? É que nós vamos errar. Nós vamos pecar, nós vamos agir de maneira inconveniente. E quando isso acontecer, precisamos perdoar. Precisamos entender que o perdão é o instrumento de Deus para que nós possamos amá-lo, obedecendo os seus mandamentos. Quando eu pergunto às pessoas, quais são os 2 pecados imperdoáveis da Bíblia? Qual é? Primeiro é pecados contra o Espírito Santo. Ninguém esquece esse. Então tá bom, o segundo também é um pecado contra o Espírito Santo. Qual é? Se você não perdoar os pecados uns dos outros, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Está lá no final do Pai Nosso. Se você não perdoar os pecados uns dos outros, o vosso Pai também não perdoará. Porque o Espírito Santo vem sobre você da mesma forma e diz, perdoa, ele errou, ele não sabia. E você muitas vezes retém o perdão. Não, ele fez para me prejudicar. Ele fez por egoísmo, ele fez por inveja, ou ela fez por inveja. Ela queria que eu me sentisse mal. Mesmo que isso seja verdade, nós não podemos reter o perdão. E aí eu me lembro de Mateus no capítulo 18, se você quiser abrir lá no 21, eu vou só fazer uma referência sobre os versículos anteriores ao 21. Que lá diz assim, como devemos tratar a ofensa dos nossos irmãos? Vocês se lembram disso? Tem 3 passos que nós temos que tomar. Se o teu irmão te ofender, vai até ele e repreenda-o. Então a primeira coisa para a gente ter um bom relacionamento, é se alguém te magoar, antes de você sair falando mal dele, vai lá e fala para ele o quanto você se sentiu mal. Abre o teu coração, diga, olha, você me magoou quando você me disse isso. E eu me senti dessa forma, me senti desvalorizado, me senti menos importante. Você tem que dizer do seu sentimento, porque o sentimento não tem conexão com os fatos, com a razão. Se a minha esposa diz, olha, eu me senti como se você não gostasse de mim, não adianta eu dizer para ela, mas eu te amo, você sabe que eu te amo, não adianta. É o sentimento dela que diz que ela foi maltratada, que ela foi desprezada. Quando a gente tem que se arrepender de alguma coisa, temos que tratar sentimento como sentimento. Então, se alguém te falar, eu me magoei quando você fez essa brincadeira comigo, não adianta você falar, eu não queria fazer isso. Você tem que aceitar e tratar o sentimento como sentimento.
me perdoe então por eu ter feito você se sentir assim. Não foi a minha intenção, não vai acontecer de novo. É dessa forma que Mateus ensina a gente tratar as ofensas. Mas pode ser que você tenha alertado a pessoa, dizendo a ela que você se ofendeu, e ela nem ligou para você. Pode ser que ela tenha feito a mesma coisa pouco tempo depois. E aí a Bíblia te recomenda fazer o segundo passo. Qual é ele? O que é para fazer? Pega uma testemunha, pega alguém que conheça a situação, leva junto e faça a mesma coisa. Diga o quanto que você se sentiu mal. Diz o quanto você achou que ela foi injusta, fazendo aquilo que ela fez. E aí você repreende. E eu gosto do que diz o versículo, ele diz assim, se você conseguir levar o teu irmão ao arrependimento, você ganhou o teu irmão. E é verdade. As poucas vezes que eu me magoei, as poucas vezes não, já me magoei muito, né? Mas as poucas vezes que eu fui levar para alguém que eu achava que era alguém importante, e disse para essa pessoa, muitas vezes minha esposa, meus filhos, meus familiares, olha, eu me senti magoado quando você falou isso, por causa disso, você me tratou como se eu não te valorizasse, eu não te honrasse, e não é verdade, você fez brincadeira e pouco caso comigo, me senti desvalorizado. E quando a pessoa entende isso, ela deixa de te tratar de qualquer maneira, ela passa a te respeitar, ela passa a te tratar de uma forma diferente, e aí você ganha o teu irmão. Só que pode acontecer de mesmo levando uma testemunha, essa pessoa não dá ouvidos a você. E o que você vai fazer? O que você deve fazer? Você tem que levar essa pessoa na frente da congregação e mandar essa pessoa embora. É duro, né? Tem gente que quer fazer isso em uma semana, mas eu aprendi que do primeiro encontro até esse último fato, às vezes passam anos, às vezes passam meses de paciência, de aguardar o Espírito Santo convencer o outro de que ele estava errado. Eu tenho um caso desse, lá na UDF inclusive. Uma pessoa não se submetia, eu pedi para ela fazer alguma coisa, eu na época era o chefe dela, o encarregado dessa pessoa. E eu falei, eu quero que você faça isso. E sem saber que ele não estava fazendo, um dia eu chamei para que ele pudesse me prestar conta. E eu disse, olha, percebi agora que você não fez o que eu te pedi, aconteceu algum problema? Ele falou, não fiz e não vou fazer. Assim. E eu falei, eu não estou entendendo. Qual é o problema de você fazer isso? Eu não concordo com você. Eu falei, tudo bem, mas eu sou seu chefe. Mesmo assim, não concordo, não vou fazer e não adianta me pedir. Está resolvido. Tudo bem, então. Fui lá e chamei o meu chefe e disse para o meu chefe, olha, ele não quer fazer o que eu estou pedindo. E aí o meu chefe foi lá conversar com ele e perguntou para ele, qual é o problema de você fazer o que ele está te pedindo? Você tem algum problema em se submeter? Não, mas ele pediu isso porque ele quer fazer isso, ele está sendo injusto, ele está sendo isso. Aí o meu chefe volta e pergunta para mim, você estava querendo fazer isso? Eu falei, não, queria fazer isso. E virou uma confusão de 6 meses, e essa pessoa não queria se submeter. No meu coração eu não senti raiva, no meu coração eu não tive problema nenhum, mas eu falei para o meu chefe, eu falei, bom, ele não quer se submeter a mim, talvez ele queira se submeter a outra pessoa, talvez ele possa ser transferido para outro departamento, ou talvez ele não sirva para trabalhar aqui. E chegou uma época, no fim do ano, que eu acho que a coisa ficou mais ou menos assim, olha, eu já perguntei nos outros departamentos quem gostaria de receber você e ninguém quer te receber, porque sabe que você é uma pessoa mais difícil. E aí ele veio e me procurou, e assim, você me perdoa por o que eu fiz? Eu vou fazer o que você me pediu. E eu tive que esquecer todos os 6 meses que aconteceu, porque eu não posso reter o perdão e perdoar a pessoa imediatamente. Virei a página e segui em frente. Como é que a gente perdoa alguém? Sabendo que o perdão não é sentimento, é uma atitude. Sabendo que o perdão não é uma coisa
que é condicional. Eu só perdoo se, e aí coloco uma condição. Não é assim. O perdão deve ser oferecido a todas as pessoas, e nós devemos perdoar com o mesmo perdão que recebemos do Senhor. Temos que olhar através daquelas muitas vezes que eu fui na presença de Deus, falar, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa, e todas as vezes Deus me perdoou. Às vezes por pecados que eu estava repetindo simultaneamente, pecava, pedia perdão, pecava, pedia perdão. Não sei se acontece só comigo, mas Deus me perdoou todas as vezes. E aí quando meu irmão me falha comigo, da mesma maneira como eu falho com o Senhor, e ele vem e me pede perdão, eu não preciso investigar se ele se arrependeu, eu não preciso, se ele me pedir perdão, imediatamente nós temos que perdoar, e temos que liberar essa pessoa da culpa. E aí nós entramos em Mateus 18, 21, eu quero que você acompanhe comigo, porque é uma passagem muito importante, e eu acho que você deveria guardar ela aí. Mateus 18, 21. O primeiro assunto dos versículos anteriores é: o meu coração não tem problema, mas alguém me ofendeu e me tratou mal. Como é que a gente lida com isso? Então é dessa forma, você vai sozinho, repreende a pessoa, não fica com raiva dela, não maltrata ela, não diz coisas inconvenientes. Se ela não quer se submeter às regras, você convida ela para sair, só. É assim que a gente trata a ofensa, assim que a gente trata a rebeldia, é assim que a gente trata a insubmissão. É dessa forma, com respeito, com amor. O próprio Deus demonstra amor corrigindo a quem ama e chamando de filho, diz a palavra do Senhor. Então, se for preciso convidar a pessoa para sair, nós devemos fazer de tal forma que ela possa receber o que ela precisa também, que é o temor. E aqueles que ficarem vão temer também, porque eles sabem que se eles andarem pelo mesmo comportamento anterior, vai acontecer as mesmas coisas. Só que aqui Pedro chegou e perguntou: Senhor, então quantas vezes eu vou aguentar o meu irmão pecando contra mim para que eu o perdoe? Até 7 vezes? E aí o assunto mudou. O assunto já não era mais alguém que veio ser inconveniente a mim. Agora sou eu aborrecido com alguém que peca o tempo todo. Tem uma ótica diferente. Uma coisa é quando eu entendo que o outro é ferido, entendo que ele tem problema em se submeter, entendo que a atitude dele não é boa, mas eu suporto a flechada, o tapa na face, ser obrigado a andar 1 milha. Eu suporto ser roubado, injustiçado, porque eu sou tratado, ele não. Eu sou maduro no amor, ele não. Agora aqui Pedro disse o seguinte: e se eu também for tão doente, tão machucado quanto o outro é? E aí Jesus começa a contar essa parábola. Ele diz assim: até 7 vezes? E ele respondeu, Jesus: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Versículo 23. Por isso o reino de Deus é comparado a um rei que quis tomar contas com os seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 1 talento era mais ou menos o salário de um trabalhador o ano inteiro. Então pega um salário mínimo, multiplica por 12, acrescenta o 13º e você vai ter 1 talento. E aí você multiplica por 10.000 e você vai saber o valor dessa dívida. Não era uma dívida pequena, era uma dívida grande. Mas, não tendo ele como pagar, ordenou o Senhor que lhe fossem vendido ele, a sua mulher e os seus filhos, e ainda assim tudo o que ele tinha, até que ele pagasse a dívida. Então aquele servo se prostrou, se humilhou e reverenciou o Senhor, dizendo: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E aí aconteceu que aquele senhor, vendo aquele homem miserável, devedor, sofrendo, olhou e se compadeceu dele, sentiu pena, entendeu que ele era um miserável, entendeu que ele não tinha habilidade para gerir, e por isso que ele ficou devendo tudo, iria perder tudo na vida. E o próprio Senhor perdoou toda a dívida dele, toda a dívida.
E diz no versículo 27 que o senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou e perdoou a dívida. No 28, porém aquele servo encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Esse eu fiz a conta. Um denário, 100 denários dava em torno de R$1.300. A conta do outro era na ordem de uns 4 milhões, mais ou menos. Então ele encontrou alguém que lhe devia muito menos, e segurando pela mão o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, caindo aos pés, se humilhou, rogando: sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. Porém, esse servo não quis saber, e antes mandou-o à prisão, até que lhe pagasse toda a dívida. Presta atenção no que acontece no versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos, ou seja, os seus amigos, vendo o que aconteceu, eles levaram tudo isso ao conhecimento do Senhor. No final lá de Mateus 18, 19, ele fala assim: tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Vocês se lembram disso? Está nessa passagem de como tratar a ofensa do irmão. Sabe o que eu descobri? Sabe quem fala mal de você quando você age com uma atitude ruim? O teu irmão. E sabe para quem que ele fala? Para Deus, na oração dele, chorando, dizendo: olha, ele me magoou, ele me roubou, ele me prometeu e não cumpriu, ele fez esse tipo de atitude, ele foi arrogante, orgulhoso. É o próprio amigo, o próprio conservo, que faz Deus saber das tuas atitudes ruins. Assim como Deus também sabe das tuas boas atitudes, quando os teus irmãos oram por você e dizem: olha, servo bom, amigo leal, filho amado. É a oração da igreja que vai levando ao conhecimento do Senhor as nossas preocupações, as nossas atitudes ruins. Aí diz o seguinte, que o Senhor, no versículo 32, mandou chamar em sua presença aquele servo malvado e disse: eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu ter feito a mesma coisa com o teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E no versículo 34 ele diz: e indignado, o Senhor o entregou aos verdugos. Quem são os verdugos? Os verdugos são aqueles homens encapuzados da era medieval, que eram torturadores. Eles ficavam no calabouço, com o rosto vendado, torturando de dia e de noite os prisioneiros. Quando tinha que fazer algum enforcamento, rasgar uma pessoa pública, como aconteceu no filme Coração Valente, com William Wallace, no final ele pegou uma foice e veio rasgando William Wallace vivo. Quem fez aquilo? Verdugo, torturador. E aqui diz que o próprio Deus nos entrega para esses torturadores, quando nós não perdoamos os pecados uns dos outros. E ele diz assim, Jesus, no versículo 35, da mesma forma fará o vosso Pai Celestial, se de todo o coração você não perdoar o teu irmão. Perdão é uma coisa tão séria, perdão é uma coisa tão necessária para o relacionamento, que se você não aprender como perdoar, você não vai prosperar. Tem gente que me pergunta: o meu casamento não vai bem. Vai descobrir falta de perdão. Às vezes visita alguém no hospital, muitas vezes com doenças que a gente não sabe de onde veio. Vai investigar rancor, mágoa, falta de perdão. Eu li um livro uma vez chamado A Doença como Caminho para a Cura. Não é um livro cristão, é um livro secular. O autor é um médico oncologista, trata de doentes com câncer, doentes terminais. E o que ele descobriu é que a maioria dos seus pacientes levam rancor até o último suspiro da vida. E o que eu fico com o coração apertado é que a maior mentira que eu ouço sobre a falta de perdão é: eu não posso perdoar. Eu não posso perdoar quem me molestou, eu não posso perdoar aquela pessoa que me roubou, eu não posso perdoar.
E aí a pessoa diz, eu não posso perdoar porque aquela pessoa que me ofendeu não merece. Sabe qual é a verdade? Sabe qual é a verdade sobre isso, sobre o perdão? O perdão não é para ele, o perdão é para você. Quando você entende que o perdão é para você, é como se você limpasse o teu coração desse veneno que está dentro de você, esse veneno que está te fazendo mal. Quando eu aconselho as pessoas e falo, me conte um pouco mais dessa situação que machuca o teu coração, o que as pessoas fazem é chorar. O que as pessoas fazem é, lembrando daquilo, elas sofrem tudo de novo. Contando do abuso, elas sofrem a humilhação de serem abusadas. Contando da violência dos pais, elas sentem dores e raiva. Tudo porque o veneno estava dentro do coração. E a mentira que o diabo conta é, o outro não merece o teu perdão. O outro não pode receber esse perdão e ficar livre disso. Mas na verdade o perdão é para te libertar. A chave para você sair do calabouço, a chave para você parar de ser torturado, é você perdoar a quem te fez o mal. A verdade sobre isso é que nós não precisamos perdoar a pessoa que conhecemos. Eu tenho um caso que a gente aconselhou, a pessoa não conseguia perdoar a mãe biológica dele, porque a mãe biológica deixou ele para morrer na linha do trem, quando ele nasceu, dentro de uma caixa de sapato. Jesus, sim. E ele se sentia como alguém que era um lixo, alguém que não valia nada. Ele falou, como que um monstro pode me deixar para morrer na linha do trem? Essa mulher não merece nada. Mas ele foi adotado, ele foi aceito por uma família. E quando você aconselha alguém dessa forma, você precisa investigar o sentimento dela. Eu falei assim, o que aconteceu naquele dia para você não morrer? Porque você está aqui contando isso. E ele começou a chorar e disse, olha, naquele dia tinha umas crianças jogando futebol ali perto, e ouviram o meu choro, e eles foram lá e me tiraram da linha do trem. E de repente veio no coração dele, aquilo que Deus quer derramar sobre o coração de todo mundo que retém o perdão. Veio no coração dele uma luz dizendo, por que ele deveria perdoar? E a verdade é, Deus me ama. Ele começou a repetir isso, Deus me ama. Eu não morri naquele dia, porque Deus me ama. Deus colocou no coração daquelas crianças, e elas foram lá e me tiraram. Deus me ama. E ele começou a repetir, Deus me ama. Puxa, nunca pensei sobre isso. E nós perguntamos a Deus, Deus, se é verdade que o Senhor o ama, quais as outras coisas que o Senhor fez a partir daquele dia, na vida dele por amor? E ele chorando dizia, fui adotado por pais cristãos, tive uma educação maravilhosa, tive irmãos, me casei com uma pessoa maravilhosa, tenho filhos maravilhosos. E ele não parava de dizer, Deus me ama, puxa, Deus me ama, Deus me ama. Aquela raiva, aquela mentira que o diabo coloca no nosso coração, dizendo que você não tem valor, que você não vale nada, ou que o outro não vale nada, que o outro não presta, que o outro teve uma intenção ruim. Se você ensinar esse coração rebelde a perdoar, você vai ser livre. O que aconteceu foi que nós perguntamos, poxa, já que Deus te ama, e Deus é esse Deus que te surpreendeu, você acha que esse Deus perdoou a tua mãe biológica? Qual foi a resposta que ele deu? Sim ou não? Sim. Eu acho, com muita dor ele disse isso, eu acho que Deus a perdoou também. E aí a pergunta é, você quer perdoar sua mãe hoje? E a resposta dele foi, poxa, mas eu não sei o nome dela, eu não sei onde ela mora, eu não sei onde ela está, eu não sei o rosto dela. E a verdade que eu aprendi veio nesse exemplo. Quem disse que o perdão é para ela? O perdão é para você. Sem saber o nome, sem saber quem era, ele foi dizendo, Senhor, não culpe essa pessoa por aquilo que ela fez. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor me deu uma ótima família, Senhor, eu não sei onde ela está, desse pecado, que ela não seja julgada, dessa situação, que ela seja liberta. Abençoe ela se ela estiver viva, ou se ela estiver morta, Senhor, que o Senhor a receba em teus braços, que ela esteja salva. Sabe de uma coisa? Divisão é uma coisa do diabo.
E a própria palavra diabo em espanhol significa é dois, hablar, falar. O diabo vem e fica colocando dúvida no teu coração. Será que eu devo perdoar? Será que eu devo agir assim? Será? Toda vez que no teu coração tiver dúvida, o diabo está agindo no teu coração. Toda vez que você não tiver a certeza de que você deve fazer alguma coisa, é porque o diabo já está te influenciando, já está semeando dúvida no teu coração. E quando você tem essa influência maligna, maldita, você não é livre para amar a Deus, você não é livre para amar o teu próximo. Você precisa fazer ao Senhor, como diz em Colossenses, tudo que você fizer, seja por atos, palavras ou ações, faça tudo como se você estivesse fazendo diretamente ao Senhor. Quando você perdoar alguém, se lembre das muitas vezes que Deus te perdoou, se lembre das muitas vezes que você pecou, errou, e a mão de Deus foi levantada sobre você, e você seria destruído, mas a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós, mais uma manhã, e nós fomos preservados. Se lembra disso, se lembra que a pessoa poderia não estar num dia bom, se lembra que a pessoa talvez não tivesse tido a intenção quando ela fez aquilo. Ensina o teu coração a entender o bem no outro, não o mal, porque se você fizer isso, você vai ser um instrumento livre e poderoso nas mãos de Deus. Não é fácil, não é fácil. Eu tive uma situação em que também com outra pessoa, como a minha esposa diz, né, todo mundo que me conhece a primeira vez gosta mais de mim, depois que anda uma légua comigo, acaba gostando mais dela, né? Porque ela acha que eu sou uma pessoa mais dura no dia a dia, talvez até seja. Pedi para uma pessoa limpar a loja que nós temos lá na UDF e a pessoa não limpou, e eu não tenho problema com desobediência, porque eu sou um homem que tem autoridade de Deus, tem autoridade sobre os meus funcionários subordinados, então eu sei como cobrar, eu não preciso humilhar, eu não preciso ficar apontando o dedo, mas eu sei como conduzir uma situação como essa. Eu fui e falei com a chefe dela, falei, bom, eu preciso da loja limpa, quem pode me limpar? Fulana, já pedi, então deixa que eu falo, muito obrigado. E aí outra pessoa foi lá e desceu o sarrafo nela, e ela se magoou comigo, porque ela falou assim, mas quem reclamou de mim para você? O André. E ela começou a chorar dizendo, uma senhora, né? Mas eu achava ele tão fofo, como que ele pôde fazer isso comigo? Como que ele conseguiu falar mal de mim? E era justamente em dezembro, saí de férias, me diverti com a família, voltei e notei que essa pessoa mal olhava para mim. E a palavra do Senhor diz, se quando você entrares no altar do Senhor e se lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, o que é para você fazer? Deixa ali a tua oferta, se reconcilia primeiro com o teu irmão e depois você vem oferecer ao Senhor o que é do Senhor. A verdade é que Deus não aceita nada que você possa oferecer se você tiver indiferença com o teu irmão. Diz lá em 1 Pedro 3,7 para os casados, né? Maridos, vivam em paz e entendimento com as vossas esposas, considerando elas a parte mais frágil, considerando elas co-herdeiras com a graça de Cristo, ou seja, elas são iguais a nós, no que diz respeito a receber a herança de Deus, para que não sejam impedidas as vossas orações diante de Deus. Deus não recebe nada que tenha briga e contenda entre irmãos. A palavra de Deus diz, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados... Como serão chamados os pacificadores? Filhos de Deus, gente, vamos ler a Bíblia, né? Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Também diz em Provérbios 6:26, existem 6 coisas que Deus detesta e uma 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? Pode pedir para os universitários se vocês não souberem. Qual é, Paula? Contenda, briga e discussão entre irmãos. Deus abomina. Deus não gosta de divisão, Deus não gosta de divórcio, Deus não gosta de separação, Deus não gosta de briga.
Porque Deus é um pai que tem muitos filhos e filhas iguais a Jesus. E Jesus era um homem sofredor, um homem de amor, um homem que tinha intencionalidade. Eu quero encerrar agora perguntando para você, né? Será que você olhando para o teu coração, ouvindo essa palavra, será que tem alguém que você precisa amar, perdoando? Talvez seja alguém próximo a você, e você acha que não teve problema, porque você se magoou, mas superou. Porém, você já não olha mais com alegria para aquela pessoa, você já não quer mais estar no mesmo lugar que ela, você já evita quando essa pessoa está próxima de você. Então esse é um sinal de que você não a perdoa. Se você está se sentindo assim, eu quero orar por você, eu quero que você saia daqui hoje livre de ser torturada. Talvez você deva se perdoar por algo muito grave que você fez. A pessoa que você tem que perdoar é você mesmo. Talvez você tenha cometido uma burrada, tomado uma decisão errada que não era boa, e até hoje você não se perdoa. Até hoje você acha que você fez papel de bobo ou de boba, e que você precisaria ter evitado isso. E não dá, não existe uma máquina do tempo para a gente voltar. Só existe o perdão. E o terceiro caso, né? É você perdoar o outro, você perdoar a si mesmo, né? E o terceiro é você receber perdão. Você pecou. Você cometeu algo que envergonhou alguém ou que machucou alguém. E talvez você precise receber esse perdão. Se você se encontra entre um desses três casos, feche seus olhos. Eu quero orar por você, para que Deus use esse workshop para mudar a tua vida. Deus não tem como te abençoar, prosperar, te fazer feliz, se você tem uma dívida de relacionamento com alguém. Não existe prosperidade aonde existe contenda. Não existe possibilidade de Deus fazer o realizar dos sonhos que você tem apresentado ao Senhor, se você deve alguma coisa a alguém. O que eu quero fazer nessa noite é que você possa demonstrar que você está arrependido e que você quer receber essa palavra praticando ela. Se você é essa pessoa que precisa receber perdão, ou se perdoar, ou perdoar alguém, venha aqui para frente, eu quero orar por você. Venha como um sinal de que você está arrependido. Senhor, que o diabo hoje seja envergonhado neste lugar, Senhor, e que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu sangue, Senhor, venha ser derramado sobre cada situação aqui. Deus, eu não conheço a situação, Pai, mas livra, Senhor, desse sentimento de dor, sentimento de dor. Senhor, livra agora, Pai. Eu quero que você que está aqui na frente ore contando ao Senhor o que aconteceu. Abra o teu coração e diga para o Senhor: Senhor, aconteceu isso. Conta para o Senhor como você se sentiu, por que você está magoado ou magoada. Conta para o Senhor qual é o motivo de você estar irritado ou irritado. O Senhor quer ouvir da sua boca a sua dor, o seu sofrimento. E o que o Senhor diz é que eu não estou longe daqueles que são quebrantados. O meu Espírito é quem quebranta o coração. O meu Espírito é quem traz o desejo de se arrepender. Conta para o Senhor como você se sentiu. Conta para o Senhor como você esperava que fosse diferente essa situação. Senhor, quando aconteceu isso, que eles estão dizendo, o Senhor estava perto ou longe deles, Pai? Fala para eles, Senhor. Fala para eles se eles estavam sozinhos. Fala para eles se o Senhor tinha deixado eles sofrerem isso, Senhor, ou se isso é o resultado de decisões erradas, do livre-arbítrio, Senhor.
Mostra para ele, Senhor, o poder de submeter a nossa própria vontade para cumprir a sua vontade, Senhor. E Deus, agora derrama desse bálsamo que refrigera a alma, Senhor. Eu quero que você que está aqui na frente diga com as suas palavras que você perdoa e fala o nome dessa pessoa. Eu perdoo, e fala o nome da pessoa, e diz o que ela fez, e diz de novo: eu perdoo. Não deixa, Senhor, que isso, ó Deus, venha ser uma culpa dessa pessoa. Ola machere kai alamas, here kanda ishere alai, shemehai shore alai, here kai shere andalai. Eis que o meu espírito sopra neste lugar. Ore hai shere cantas. Hoje o Senhor diz: vem para fora. Vem para fora desse calabouço. Vem para fora dessa culpa. Vem para fora. O perdão é a chave para você sair deste lugar. E o Senhor diz: eis que eu preparei para você uma mesa, um banquete, à sombra de uma árvore, na presença daqueles que te magoaram, te feriram, te maltrataram. E você perdoando, quem vai cuidar de você a partir de hoje sou eu, diz o Senhor. Eu é quem vou te redimir. Eu é quem vou cuidar de você. Sherekai romalai, chemehai alasorekai shoreai, herekandalai shemehai, sorekai shere, serekandai elas. O perdão é para você. O perdão é para você. O perdão é para te fazer livre. O perdão é para curar a sua dor física, a sua dor emocional, o sofrimento que você tem toda vez que você lembra. Chemekai elasore andalai, herekai shere andalai, sheme cantalai, cheme andalas, cherekai shore andalai, shere cantalai, sere andalai, cheme cantas, chore andalas. Vem, Espírito de Deus, sobre este lugar. Vem e sopra uma nova vida, como o cheiro de uma chuva, como o cheiro das águas. Vem, ó Espírito Santo, encher os corações daqueles que foram secados, ó Deus, pelo sofrimento, secados pela falta de esperança. Deus, traga a esperança agora, traga o renovo, traga vida, Senhor, sobre esses corações. E agora enche, ó Deus, estes corações, ó Pai. Enche, ó Deus, com o teu perdão, no nome de Jesus. Amém. Eu queria falar uma coisa antes de terminar. O Senhor me fez lembrar do filho pródigo agora. E o filho pródigo, quando pecou, disse que o Senhor, que no coração dele, ele tomou uma atitude. Ele falou assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi ao meu pai: já não sou digno de ser considerado teu filho, pois pequei contra ti, me considera como um servo. E diz a palavra do Senhor, que depois dele ter se proposto no coração, ele imediatamente saiu para fazer conforme o que ele fez. E indo no caminho da sua casa, o pai o esperava de longe. E quando o pai o viu, o pai correu até ele. E disse que ele repetiu a mesma coisa: pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra e contra ti. Não sou digno de ser considerado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A verdade do que está acontecendo nessa noite é que o pai estava esperando por você. O pai aguardava por você. O pai nunca jogou sobre você nenhuma acusação, mas ele não pode ir contra a sua própria vontade. O que eu aprendi é que agora que você reconheceu, agora que você decidiu, você precisa agir e se humilhar
como o filho pródigo fez. Se você deve perdão a alguém, se levanta ainda hoje, e se for possível ainda hoje, vá e diga para essa pessoa: eu pequei contra você, eu errei com você, eu te maltratei. E se humilha, se prostra, e o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te fazer prosperar. Quando você acha que se você fizer isso, você vai morrer, eu diria que você já está morto se você não consegue pedir perdão, porque o Senhor não vai te tirar desse calabouço até que você pague toda a sua dívida. Essa é uma noite de libertação, essa é uma noite de alegria. Deus quer restaurar o teu relacionamento com os teus pais. Se você deve respeito, se você tem que procurar o teu pai e te pedir perdão, faça isso. Se você tem que pedir perdão para a tua mãe, faça isso, para que Deus te abençoe, para que venha florescer a tua vida diante do Senhor. O Senhor colocou no meu coração que poucos são aqueles corajosos que se levantam e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Poucos são, mas você que teve essa coragem, foi levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo é que te convenceu de que você deveria ter feito isso. E eu quero te encorajar a continuar fazendo da forma como a palavra do Senhor diz. E Deus vai te abençoar de tal maneira, e você vai ser reconhecido de tal maneira pelo Senhor, que a tua vida vai mudar profundamente, assim como a minha tem mudado. Amém? Humilhe-se perante a poderosa mão do Senhor, e no devido tempo Ele mesmo vai te exaltar. Deus te abençoe, muito obrigado. Que o Senhor faça florescer a sua vida. Marcelo, vem cá. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma noite abençoada, que você tenha sonhos proféticos, que amanhã o Senhor te renove as forças, para que você venha ainda com mais fome do Senhor, mais sede do Espírito. Amém? O Senhor tem muito mais para vocês. Eu tenho uma esperança quando eu olho para vocês. Eu tenho uma esperança numa igreja forte, numa igreja limpa, e eu quero ver daqui se levantando, ter pessoas que vão dar testemunho do que essa palavra fez da sua vida. Eu quero que você acredite naquilo que o Senhor está falando no teu coração. Você não precisa ser mais um, você pode ser diferente, você pode agir diferente e ter resultados diferentes na sua vida. Você quer ter uma experiência maior com o Senhor, obedeça ao Senhor nessa palavra, e o Senhor vai florescer a sua vida, vai te fazer prosperar. Acredite nisso, no nome de Jesus. Deus te abençoe.